Graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Lorena. Eu sou Douglas Balmante e é um enorme prazer poder estar falando com vocês. Em tempos de desafio, tenho uma certeza: Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a rocha verdadeira, aquele que nos mantém em pé. O meu abraço ao querido pastor e amigo Elton e toda a sua família. Que Deus os abençoe, Elton. Espero revê-lo em breve. E também a toda essa linda igreja. Jesus, olha, nós temos a Ti. Isso basta. Jesus é a nossa esperança. Deus te abençoe. Forte abraço. Estou aqui pra te amar e te adorar. Por tuas misericórdias fui alcançado e hoje vivo pra te servir. Estou aqui pra te amar e te adorar. Por tuas misericórdias fui alcançado e hoje vivo pra te servir. És meu Pai, meu Senhor, és meu Mestre, meu Deus de amor. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Só contigo viverei, em teus braços me aliviarei. Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver. Do meu És meu Pai, meu Senhor, és meu Mestre, meu Deus de amor. A minha vida eu entrego em tuas mãos, Senhor. Só contigo viverei, em teus braços me aliviarei. Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver.
Hoje é domingo de Ramos, estamos aqui para celebrar o Cristo vivo. Não deixe de se inscrever na nossa página no Facebook e seguir a gente no YouTube também. Tenha um ótimo culto, Deus abençoe.
da palavra de Deus, crescer mediante essa palavra. Semana passada nós falamos sobre descomplique a sua fé. Chega de mimimi, chega de desculpas. Muitas vezes nós só sabemos reclamar e está na hora de nós exercitarmos aquilo que aprendemos durante todos esses anos na igreja. Você que está começando agora, você está aprendendo, absorvendo, e você tem que colocar em prática aquilo que você tem aprendido na sua vida, na sua caminhada e na sua jornada como cristão. Não adianta ficarmos reclamando da vida, não adianta ficarmos jogando e transferindo as nossas culpas, os nossos problemas para Deus, para o diabo, para qualquer outra coisa ou situação. Nós temos que assumir como cristãos a nossa responsabilidade daquilo que somos, daquilo que temos, diante da presença de Deus, parar de reclamar, sair do sedentarismo e começar a exercer uma espiritualidade sadia, onde nós estamos inseridos, e Deus tem chamado você para isso. E hoje nós vamos falar um pouco de relacionamentos. E para ter um relacionamento saudável diariamente, mesmo nessa crise, nessa pandemia, ainda mais nas crises que vêm sobre as nossas vidas, né? Nós usamos palavras. É a nossa maneira de falar, é a nossa maneira de portar onde nós estamos, não é verdade? Como nós tratamos as pessoas com o nosso falar, com as nossas palavras. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, ele vem nos ensinar, mediante a palavra, de uma forma simples, direta, objetiva. Tiago ele não fica rodeando para chegar no ponto essencial. Tiago ele vai direto, Tiago é incisivo. Ele fala aquilo que está no coração de Deus para que haja uma transformação e uma mudança na vida dos cristãos da igreja do primeiro século, como para nós hoje que estamos ouvindo a palavra de Deus, que nós devemos colocar em prática. Então, sem rodeios, Tiago trabalha algo que é eficaz se colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos diz. Então nós falamos dos versos 13 a 18, como você vê aí, sobre a tentação, que é cheia de desculpas, não é verdade? Dos versos 19 e 21 nós vamos ver sobre a questão do ouvir, falar e irar-se. Dos versos 22 e 25 nós falamos semana passada sobre a palavra, chega de sedentarismo, sair daquele modo mórbido que estamos, né? E começar a exercer, colocar em prática o que temos aprendido. E dos versos 26 a 27, como nós vimos também semana passada, né, que Tiago fala a respeito da justiça de Deus, né? Aqui nos versos 26 e 27 ele repete novamente, ele trabalha sobre a questão do falar, da justiça, só que ele vai para a questão da santidade, né? Então vamos lá para a palavra de Deus, versos 19 e 20. Você pode acompanhar com a gente aí, ou pegar a sua Bíblia em casa para acompanhar. Nós temos como primeiro ponto, você está vendo aí na sua televisão, no seu celular, no seu computador, onde você esteja acompanhando essa série de mensagens. Tiago ele começa de uma maneira diferente, como vem falando antes. Tiago ele é objetivo. Eu sou Tiago, sou servo do Senhor Jesus, e ele vem e fala a respeito daquilo que Deus quer para aquela igreja, para a igreja do primeiro século, e o que Deus quer para as nossas vidas. E o que Tiago está querendo dizer aqui no capítulo 1, do verso 19 ao verso 21? Escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Esta é a palavra simples e objetiva que o apóstolo Tiago ele quer trazer para as nossas vidas e para o nosso coração. E ele trabalha a questão de escutar mesmo, porque as pessoas têm o costume de escutar, mas entra pelo ouvido, muitas vezes sai pelo outro. Ainda mais nós na cultura que estamos inseridos. Nós não temos a aptidão, nós não temos o costume de ouvir as pessoas. Nós queremos falar. E quantos relacionamentos são destruídos porque as pessoas não seguem esses princípios? Com certeza, em algum momento da sua vida, você já passou por um problema porque você falou demais.
Não é verdade? Nós passamos por problemas. E às vezes a palavra que já foi dita, a palavra que foi externada, a palavra que foi falada, não tem como você recolher novamente. Você já lançou. E às vezes aquilo já gerou uma ferida, já gerou uma mágoa. Então Tiago está falando para você escutar de fato, escutar de verdade, escutar mesmo. Falar menos e se controlar. E Tiago ele começa de uma forma diferente o versículo, de uma forma sábia. Ele começa dizendo: meus amados irmãos. Olha como o Tiago começa, né? Ele começa com a questão da afetividade. E quando o Tiago ele usa esse termo, meus amados irmãos, vocês podem observar, aí na palavra de Deus nós estamos estudando, que Tiago ele não usa muito esse termo. Ele começa dizendo meus amados irmãos, por quê? Ele quer falar algo importante, às vezes ele quer corrigir alguma coisa que está lá. Então ele começa, vamos colocar, amaciando o couro do povo. Não vamos usar dessa maneira. Tiago ele começa falando, meus amados irmãos. Ele é afetivo, porque geralmente uma pessoa que é objetiva, uma pessoa que ela é incisiva, uma pessoa que ela é franca no falar no que ela quer dizer, às vezes ela sai como grossa, às vezes ela é chata. Mas aqui Tiago começa falando, meus amados irmãos. E nós temos dois imperativos, né? A gente não vai discutir uma questão teológica aqui, porque alguns teólogos falam que não é imperativo, mas eu creio que é imperativo. Tiago ele coloca o seguinte, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Ou seja, é para vocês colocarem isso na mente de vocês. Sejam todos prontos para ouvir. Dois imperativos, tenham e sejam. E no mesmo versículo, tenham isso em mente e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quando Tiago está escrevendo essa carta, Tiago está escrevendo esse versículo, ele é inclusivo. Se vocês observaram, sejam todos. Às vezes você pode pensar, mas para quem Tiago está direcionando essa carta? É apenas para homens, para mulheres, para crianças, para velhos, para jovens? Não, Tiago ele é inclusivo, há uma inclusividade aqui. Ele fala que esta palavra que tem que ter em mente é para todos os que estão lendo e ouvindo essa palavra. Vamos trazer para nós hoje. Então essa palavra que você está ouvindo, que eu estou falando com você, é para a sua vida. É para que você possa colocar na sua mente, no seu coração, aquilo que Deus tem para você hoje. Não é para amanhã, é agora. Às vezes nós pensamos assim, eu quero algo, eu tenho que fazer algo, eu tenho que tomar uma mudança, uma decisão, uma postura na minha vida. Não é para amanhã. A palavra de Deus está dizendo para você hoje, para você jovem que está me ouvindo, para você criança que está ouvindo, para você senhor de idade, senhora de idade, para você homem e mulher. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus incluiu você, porque às vezes nós precisamos levar um puxãozinho de orelha para aprender o que realmente é importante na nossa vida. E muitas vezes com as nossas palavras, as nossas atitudes, nós temos afastado pessoas que são importantes na nossa vida. Eu vou falar uma coisa, eu quero ser sincero, eu vou até chegar mais pertinho de você aqui, ó. Logicamente a gente não quer se gabar nas coisas que a gente faz na vida, mas eu vou compartilhar uma coisa sincera com você que está me ouvindo. Quantas pessoas você já ajudou na vida? E quantas delas voltaram para agradecer? Vou falar uma coisa para vocês, eu já ajudei muitas pessoas. Pessoas que passaram por problemas na sua vida sentimental, emocional, pastoral, né? Eu já ajudei pessoas que falavam que eram amigos e por depois descobrimos que não eram amigos, mas assim a gente ajuda, né? Sem ver a quem, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ajudar as pessoas. E quantas dessas pessoas a gente já ajudou na vida, que quando você precisou delas, ligaram para você, te apoiaram, estavam juntos com você? Quantas noites você já ficou sem dormir? Você teve relacionamentos frustrados, pessoas que você ajudou, apoiou e só deram um tapinha nas suas costas.
Às vezes isso você pensa, você fica triste, seu coração fica aflito, dolorido. A gente tem que aprender a deixar as coisas que se passaram, como diz a palavra, no passado. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que está me ouvindo hoje, que já foi falso comigo. Eu não tenho problema de falar isso. Eu não quero usar o púlpito para dar bronca em ninguém. Eu só quero que talvez você esteja passando por aquilo que eu já passei na vida. As pessoas não querem te ouvir, as pessoas querem te acusar. As pessoas querem muitas vezes pisar na sua garganta. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, independentemente do que as pessoas pensam, falam a respeito de você. Ouça o que eu estou te falando, você que está sentadinho no seu sofá. Ouça o que Deus tem para falar para você hoje. Ouça mesmo, fale menos e aprenda a se controlar, porque eu tenho certeza que coisas grandes Deus vai fazer na sua vida. Às vezes você está falando: pastor, eu preciso de uma libertação, pastor, eu preciso de uma transformação. Meus queridos, você é crente em Jesus Cristo? Jesus entrou no teu coração e transformou sua vida? Então tenha uma coisa em mente: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente não precisa de culto de libertação. Demônio não tem poder sobre a vida do cristão. 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O diabo é como um leão que ruge, mas ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o Senhor com seus anjos nos protegendo. Então, do que você tem medo, se Deus está contigo? Então levanta a tua cabeça. A sua recompensa não virá de homens, mas ela vem de Deus. Então aprenda aquilo que Tiago está trazendo aos nossos corações. Vamos aprender a escutar de verdade aquilo que Deus quer falar hoje, aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Aprenda a ouvir. Tiago, ele tem uma grande preocupação. A grande preocupação do Tiago é a questão do falar, tardios em falar. Porque se você acompanhar lá no capítulo de número 3, do verso 9 e 10, Tiago tem uma preocupação tão grande com a questão da língua, do proferir palavras, que ele diz da seguinte maneira: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Cuidado com aquilo que você fala. Esse pequeno membro, Tiago está preocupado com esse pequeno órgão, que com a mesma boca profere bênção, e com a mesma boca profere maldição. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio do coração. Então, quando nós externamos lá para a nossa boca, nós simplesmente estamos refletindo aquilo que está dentro de nós. Por isso que quando, vamos usar um exemplo do Antigo Testamento, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, chegou lá na casa de Jessé, e ele fala: cadê os seus filhos? E apresenta o primeiro, apresenta o segundo, e assim vai apresentando. Mas Samuel fala que não tem mais nenhum filho seu aqui? Ah, tem um ruivinho pequeno que está lá cuidando das ovelhas. Aí quando chega Davi, Samuel fita os olhos dele, pega o seu chofar com azeite, derrama na cabeça de Davi e unge Davi como rei de Israel. E ele fala as seguintes palavras: Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Então, o que a palavra de Deus ela nos diz? Que nós gostamos de ver e enxergar nas pessoas o que elas são, os estereótipos dela. As pessoas estão preocupadas com aquilo que são, com aquilo que têm. A gente vai pela aparência, mas Deus, ele não está preocupado com a sua aparência. Deus está preocupado com aquilo que está dentro de você, com o seu coração, com a sua vida, com aquilo que está aqui dentro. É o que você externa, é aquilo que você produz. Muitas vezes nós não valorizamos as pessoas por aquilo que elas são realmente, mas por aquilo que elas externamente. E Deus já vê o contrário. E muitas das palavras que você tem dito, a maneira que você trata as pessoas, os seus relacionamentos,
é aquilo que está dentro de você. Por que aquela pessoa só sabe falar palavrão? Por que aquela pessoa só sabe maldizer? Porque é aquilo que ela vive. Então está na hora de mudar a realidade da nossa vida, está na hora de parar de reclamar. Porque as coisas nada dá certo para mim, a minha vida não vai bem. Está na hora de você tomar uma posição, assumir a direção da sua vida, daquilo que Deus planejou e tem para você, e com a sua boca, ao invés de você amaldiçoar, reclamar, é bem dizer. Esses tempos atrás eu estava passando numa calçada, eu ouvi a mãe falando as palavras mais baixas para a sua filha. Você nunca vai ser nada quando crescer, você é isso, você é aquilo, que nem vale a pena falar o que eu ouvi. Os ouvidos de vocês não são dignos disso. Aí depois cresce, desenvolve, vira um nada na vida. Aquilo que a mãe disse se torna, né? O que eu acho horrível, me desculpa os termos, a gente está online, mas você chamar uma pessoa, um filho de vagabundo, de imprestável, de imbecil, de idiota, e aquele que chama seu irmão de idiota, a palavra de Deus diz, é passivo do fogo do inferno, né? Eu abomino esse tipo de coisa. Um pai e uma mãe amaldiçoar o filho dessa maneira. Ou seja, Tiago, ele tem a certeza do poder do uso das palavras, a maneira que nós expressamos. Olha o capítulo de número 5, verso de número 9. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Vocês sabem por quê? Porque pela mesma medida que medimos, seremos medidos também. É fácil falar dos outros, é fácil falar dos problemas dos outros. Nós temos que ser mais sensatos com aquilo que nós expressamos. Por isso que Tiago fala que nós devemos escutar mais. Mas escutar o que, pastor? Nós vamos ver. Tiago capítulo 1, verso 21, a parte B diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, o que significa esse termo ouvir prontamente? É o que Tiago está querendo dizer com este ouvir prontamente. Logicamente, você ouve o conselho dos mais velhos, ouve o conselho do teu pai, da tua mãe, de um amigo, mas não é esse tipo de ouvir que você deve estar pronto. Bom é ouvir as pessoas, é ouvir os conselhos, aquilo que elas estão querendo dizer, mas o que Tiago está querendo dizer com a questão do ouvir prontamente? Não é ouvir as pessoas, mas é ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração, é ouvir aquilo que Deus está falando com você agora. Chega mais pertinho de mim. É ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Olha o que o texto diz: aceitem humildemente a palavra que foi implantada em vocês. A palavra de Deus já está dentro do coração, dentro do seu coração, e ela tem poder para quê? Para salvar. Qual foi a palavra que Jesus veio a este mundo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele tem algo para fazer na sua vida, Ele converteu você, e essa palavra que um dia foi pregada a você, é para você escutá-la. Quantas vezes deixamos de ouvir Deus falar através da sua palavra? Nós ouvimos os nossos pensamentos, os nossos conceitos, as nossas ideias, o que as pessoas pensam em relação à palavra de Deus, mas é o que Deus quer falar a você, ao seu coração, à sua vida. Essa palavra já está dentro de você, porque muitas pessoas leem, estudam, leem vários livros, elas têm a certeza, mas elas não têm o Deus verdadeiro dentro do coração delas. Está entendendo? Não adianta você conhecer se você não crê. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Aceitem humildemente, você está pronto para isso. Prontamente é você ouvir, já aceitar e fazer, colocar em prática. Não é para você ficar analisando, pensando, é você recebeu essa palavra que está dentro de você, você creu nisso, que Jesus é Senhor da sua vida, que Ele morreu por você, que Ele te salvou. É você prontamente ouvir e praticar, colocar em prática.
Olha o que ele continua a dizer no versículo de número 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ouvir prontamente é você saber que essa palavra está implantada no teu coração, que ela salvou você. Não é o que Jesus fala lá em João 17, versículo 17? O que Jesus diz na oração sacerdotal lá em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Logos de Deus encarnado. É a vida que está na sua vida, é o zoe de Deus em você, é a mesma vida de Deus em você. Ele está em você, Ele está no teu coração, na tua vida. Essa palavra está em você, Ele converteu a sua alma. Então seja praticante, para de se enganar, para de ficar ouvindo. Às vezes nós damos ouvido a tantas coisas menos à vontade de Deus. Como que nós ouvimos a Deus, pastor? Simples, irmão, presta atenção, através da oração. Eu gosto do que os antigos falam. Os antigos falavam assim: uma igreja que pouco ora, ela tem pouco poder. Uma igreja que ora bastante, ela tem bastante poder. Porque se a gente estiver orando, a gente não vai estar falando besteira, vendo besteira, assistindo bobeira. Às vezes, ao invés de você ficar na tua casa vendo bobeira, perdendo tempo só mexendo no celular, no tablet, Facebook, vai ler a palavra, vai orar. Deixa Deus falar o teu coração e seja pronto para colocar em prática essa palavra que foi implantada, que te salvou, te resgatou da morte, do inferno. Deixa Deus falar o teu coração, a tua vida, porque Ele tem algo novo para fazer no seu coração. Irar-se tardiamente. A ira é um sentimento de indignação que nos leva a falar ou agir impulsivamente, na pretensão de ser justo ou de fazer justiça. Decora essa palavrinha aqui, ó, pretensão. Às vezes nós queremos ser justos e achamos que somos juízes do nosso irmão. Eu vou fazer isso ou aquilo por questão de justiça. Primeiramente, eu quero que você põe no teu coração uma coisa. Abra sua mente. Coloca. Se você fosse justo, você não precisaria da cruz. Se você fosse justo, você não precisaria de Cristo, porque Cristo veio a este mundo para nos justificar dos nossos pecados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Levar a justiça de Deus às pessoas, ajudar as pessoas naquilo que elas precisam e necessitam é uma coisa. Agora, você querer ser o juiz do seu irmão, porque quem quer, a pessoa tem a pretensão de ser justa, porque eu sou melhor, então eu posso fazer. E é aí que nós erramos, e é aí que nós pecamos, porque a nossa justiça, diz a palavra, não é a mesma justiça de Deus. Se você for pegar, às vezes, a questão de justiça, é você fazer com as suas próprias mãos, que é a autotutela. A pessoa vai que resolveu os problemas com as suas próprias mãos. Se dependesse de mim aquela situação, eu resolveria. A justificação que nos leva para perto de Deus e nos torna diferentes e justos. Isso é um processo individual que acontece na vida do ser humano. E às vezes nós ficamos irados com certas questões que não vai produzir a justiça de Deus. Você pega a Dutra aqui, por exemplo, quando alguém passa rapidamente perto de você ou quase bate no teu carro, você fica indignado com aquela situação, você fica irado com aquela situação. Você é um homem como eu, você é um ser humano como eu, não é verdade? Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nos produz ira, e a palavra de Deus diz lá no versículo 20 do capítulo 1 que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E às vezes você acha que vai fazer justiça porque alguém matou alguém, você vai resolver, e não é você que tem que resolver. A justiça de Deus vem no tempo certo, na hora dele, sobre a vida do ser humano. Não é você que vai fazer a justiça de Deus, porque quem produz a verdadeira justiça de Deus é o próprio Deus, é o Cristo que veio para nos justificar das obras do quê? Do pecado. Falar tardiamente é um exercício de sabedoria. Só que nós temos que ter o cuidado do quê? De não confundir falar tardiamente com omissão ou
assedia. Às vezes, quando nós devemos falar, temos que falar. Não podemos ser omissos em relação a algumas questões. Falar a verdade, viver a verdade, porque não adianta eu apenas falar se eu não vivo. E essa questão da assedia, ela é relacionada no nosso vocabulário como preguiça. Mas não coloquei o termo preguiça, porque não é a questão da preguiça física, mas é a preguiça da alma, é aquilo que toma conta do coração. Está entendendo? Vamos usar um exemplo. Quando um pai tem que corrigir o filho, mas ele sabe que se ele começar a tomar aquela iniciativa, isso vai proporcionar o que a ele? Vai dar problema, vai dar trabalho. Quando o pastor tem que tomar uma decisão na igreja, ele vê certos problemas dentro da igreja, e ele sabe que se ele mexer naquelas questões, vai gerar transtorno, vai gerar problema, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que às vezes preparar um estudo específico para aquilo, ele vai ter que tomar alguma postura diferente, vai ter que colocar algumas pessoas sentadas no banco, ele vai ter que resolver, isso vai gerar o que? Trabalho. Então a assedia domina o coração dele e fala assim, eu vou fazer isso aqui? Nada. E quantos problemas que a gente pega de outros pastores que deveriam ter resolvido e não resolveu? Por causa da assedia, por causa dessa preguiça que está internamente dentro deles. E isso acontece com qualquer ser humano, independentemente se é pastor, se não é pastor, né? Se é um empresário, se não é empresário, se é um líder. Isso está na vida das pessoas, né? Então a gente não pode confundir, né, falar tardiamente com omissão e assedia. Se há uma necessidade de fazer, de falar, tem que ser exercido, tem que ser feito. É por isso que a questão de ouvir essa palavra que está implantada dentro do nosso coração nos dará discernimento e sabedoria para poder resolver as diversas situações que estão na vida. Meus queridos irmãos, quais são as evidências de que o Evangelho ele está na nossa vida? Que nós estamos vivenciando diariamente esse Evangelho nos nossos corações, nas nossas atitudes, na maneira do trato, com as palavras em relação às pessoas. Tiago, aqui no capítulo 1, versos 26 e 27, ele nos diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Evangelho de Cristo, ele é evidente na sua vida? As pessoas conseguem olhar para você e ver a marca de Cristo na sua vida? Porque quando nós falamos que somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Essa é a realidade. Você pega, por exemplo, Londrina, cidade do Paraná, é uma pequena Londres. E quando você fala eu sou um cristão, você está dizendo que você é um pequeno Cristo, você é o exemplo de Cristo aqui na terra. Ou seja, os seus caminhos, ele tem que brilhar Cristo na sua vida. Como diz a palavra de Deus, nós somos um bom perfume de Cristo. Devemos exalar Cristo. As pessoas têm que saber que eu sou um cristão, não pela religião, não porque eu sou um protestante, que eu sou um católico. Não, as pessoas têm que olhar para mim e ver que a minha atitude é de um cristão. E a atitude do cristão não é pelo estereótipo. Você olha para uma mulher que está no meio da rua com uma saia comprida, com um coque no cabelo, você fala assim, ela é crente, ela é pentecostal. Mas não é pelo estereótipo que nós devemos ser evidenciados na sociedade, mas é pela maneira que vivemos o Evangelho na nossa vida. Isso, Tiago, ele usa palavras incomuns no Novo Testamento como religioso e religião, porque o religioso, ele seguia algumas regras morais para querer agradar a Deus. Porque se eu for no culto, Deus vai ficar contente comigo. Se eu for à missa, Deus vai ficar contente comigo. Se eu der o dízimo, Deus vai ficar contente comigo. Esse é o papel do religioso. Ele não faz em relação à transformação que houve no coração dele, mas ele faz por uma obrigação, por um dever. Porque eu tenho que fazer, porque eu sou um cristão. Está entendendo?
Então o religioso, como os fariseus na época de Jesus, eles não conseguiram ver Deus na terra. Por quê? Porque a religiosidade estava tampando seus olhos, tampando a sua visão, cegavam eles. O problema hoje não é, eu tenho uma tradição a seguir. Nada contra a tradição que você tem que seguir, mas se Cristo não fizer parte da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, independentemente da religião, a religião não te salva. Quem vai salvar você é Cristo. Você pode ir na missa, você pode ir nos cultos, se Cristo não for algo real na sua vida, é banal. Você está entendendo? Não é a religião que salva, mas é a prática da verdade do Evangelho na sua vida. Você pode comungar, você pode tomar ceia, você pode fazer o que quiser. Se Cristo não estiver na sua vida, de nada disso tem valor. Então, quando Tiago usa esses termos, religioso e religião, há conotação negativa na mente dos discípulos de Jesus, porque eles olhavam e enxergavam a maneira dos fariseus lidar com as coisas de Deus. Você está entendendo? Aponta para o perigo de transformarmos a espiritualidade cristã em ritos externos. É isso que as pessoas fazem. Vira um simples e mero ritual, um ritualismo. Não há uma evidência de transformação, não há uma evidência de vida, de mudança. É apenas vamos fazer por fazer às vezes. Não adianta apenas seguirmos ritos se a prática do Evangelho não está na nossa vida. E uma das evidências que Tiago ele vem trazer para nós como cristãos, que Tiago vem trazer para a igreja do primeiro século, que deve ser a evidência do Evangelho na nossa vida, é uma experiência real e transformadora, que esse Evangelho vai proporcionar algumas evidências, e uma delas é no uso das palavras. E aqui, Tiago, no capítulo 1, verso 16, ele fala o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Tiago, ele chuta o pau da barraca aqui, porque o termo que ele usa, não refreia a sua língua, é a mesma coisa de colocar cabresto num cavalo, a mesma coisa que você colocar um cabresto na boca. E ele usa lá no capítulo 3, versículo 3, da seguinte maneira: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ou seja, se nós, com a tecnologia, com a sabedoria que nós temos, conseguimos controlar tantas coisas desse universo, desse mundo, controlamos aviões, controlamos os carros, controlamos empresas, controlamos tantas coisas com a nossa sabedoria, com a tecnologia. E uma coisa bem simples que pode evidenciar o Evangelho na nossa vida, para consertarmos os nossos relacionamentos, ter uma vida saudável na presença de Deus, nós não conseguimos controlar. Quando o Tiago ele usa a questão do cabresto, de colocar freio na língua, há uma necessidade, porque controlamos diversas coisas, mas esse pequeno órgão, essa língua que está na nossa boca, nós não conseguimos controlar. E Tiago vai além, no capítulo número 3, versos 10 a 12. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Isso não pode acontecer. Isso não pode fazer parte da vida de um cristão. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quando Jesus ele entrou na nossa vida, converteu nosso coração, paulatinamente, gradativamente, a nossa vida ela é transformada pela ação do Evangelho, que são as boas novas do reino que entrou no seu coração e na sua vida. Você está aí na sua casa, você está aí me ouvindo a palavra de Deus. Deus tem algo transformador para a sua vida. Então a maneira que você fala, a maneira que você lida, tem que ser um diferencial. Às vezes queremos conquistar o mundo inteiro e temos perdido a nossa alma. Às vezes queremos ganhar muitas pessoas para Cristo, mas nós não transformamos coisas pequenas que estão ao nosso redor. Nossa família está se perdendo, as vidas que estão perto de nós estão sendo corrompidas, e muitas vezes nós não ajudamos as pessoas que estão pertinho de nós. Queremos um mundo, mas
aquilo que está perto de nós deixamos passar desapercebidos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a palavra assedia? Isso muitas vezes tem alcançado a maioria dos homens. Isso aí parece estar impregnado nos homens. Você sabe por quê? Consegue administrar um bom serviço, consegue controlar as coisas lá fora, mas dentro de calça, desculpa o termo, é um frouxo, é um calça curta, é um covarde. Tem preguiça dentro do seu coração para administrar o seu lar, ser o sacerdote dentro da tua casa. Então está na hora de tomarmos decisões através do uso das palavras. Aqui o Evangelho, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 34: a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração. Você sabe, eu não tenho bola de cristal, né? eu não sou adivinho, mas você sabe do que está cheio o seu coração. Às vezes você diante de mim, diante das pessoas é uma coisa, mas dentro da tua casa você é outra. Quantas famílias nós já chegamos para conversar e aquilo que o líder é dentro da igreja, dentro da sua casa ele não espelha, ele não é. A gente costuma ver aquelas histórias dos pastores mais antigos de uma mulher que pegou a sua mudança e levou para dentro da igreja, porque o pastor dentro de casa era uma coisa e dentro da igreja era outra. Ela preferia ficar dentro da igreja porque o pastor dentro da igreja era o melhor marido para ela. Quantos filhos estão sendo corrompidos porque nós deixamos a assedia, a preguiça da nossa alma, do nosso coração, não tomarmos postura e decisões, porque a assedia é dos 7 pecados capitais. É pecado não querer resolver problemas que é a necessidade de fazer. Então hoje levanta a tua cabeça, saia dessa inércia, porque Deus quer te usar através das suas palavras, com sabedoria, com amor, com cuidado. E uma outra prática que evidencia o Evangelho na nossa vida é a prática da justiça. E aqui Tiago ele fala: a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E fazer justiça está ligado para a prática de punir, de castigar o transgressor, como também cuidar daqueles que são vítimas de uma sociedade ou de um sistema injusto, corrupto. Logicamente que nós ficamos indignados quando nós ligamos a televisão e vemos aquelas tragédias de pessoas que tiraram a vida de um pai, de uma família, que deixaram uma viúva. Nós ficamos com filhos pequenos, nós ficamos indignados porque na sua cidade, aqui acontecem barbaridades, tragédias, que nós ficamos tristes, nossos corações ficam indignados com todas essas questões. Mas o que Tiago está querendo dizer é que não há fazer justiça, não é apenas a gente ficar indignado. Devemos ficar sim, devemos ficar indignados com as situações, mas qual é a diferença que eu estou fazendo na vida dessas pessoas que foram injustiçadas? Qual que é o meu cuidado em relação a elas? A diferença do cristão não é falar assim: o Estado cuida, porque o Estado não vai cuidar. Mas devemos ser promotores da justiça. Se eu tenho as condições de ajudar aquela viúva, de ir até ela e falar assim: eu quero ajudar você nessa dor, nessa crise, nesse sofrimento, eu quero pagar algo, eu quero pagar a escola para os seus filhos, eu quero fazer a compra mensal para você, até você se estabelecer, eu quero pagar algumas das suas dívidas, alguma diferença eu quero fazer na sua vida. Isso é se conformar. A inconformação da nossa vida, do nosso coração tem que se transformar em atitude. Isso é ser cristão, isso é ter uma verdadeira religião. É isso que Tiago está querendo nos dizer, porque a gente não pode ser: eu sou religioso, de ir para a igreja, de aprender, de ouvir, de comungar, de dar o dízimo, de dar minhas ofertas, eu faço o meu papel, eu estou indo na missa, eu estou indo no culto. Isso não é ser religioso, isso é ser um fariseu, porque o fariseu, na época de Jesus, fazia tudo isso, mas eles não cuidavam das necessidades do povo. Diferente, os fariseus na época de Jesus engordavam com a gordura do povo, arrancavam aquilo que eles não tinham.
A diferença de ser cristão que Tiago ele está nos trazendo é a maneira que nós vamos lidar com as pessoas, as suas dificuldades, fazer justiça a quem necessita de justiça. Ou seja, é nos movermos na direção daqueles que estão sofrendo. E último lugar, Tiago ele fala que a evidência do Evangelho na nossa vida é a prática da santidade. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: não se deixar corromper pelo mundo. E esse corromper pelo mundo é um sistema de valores e atitudes construídos a partir da ruptura com o Deus Criador. Às vezes você está na tua casa e pensa: o pastor está pregando com uma camisa toda estampada, o pastor usa gravata no terno para ministrar a Santa Ceia, o mundo está entrando dentro da igreja, camisa para fora, calça jeans, o mundo está entrando dentro da igreja. Você sabe o que é o mundo entrar dentro da igreja? Não é isso aqui, não é um estereótipo. É o que nós vivemos de segunda a domingo, de domingo a segunda. É as nossas atitudes em relação às pessoas, isso através da sua vida, que pode trazer o mundo para dentro da igreja. Não é um estereótipo, como nós acabamos de falar. Deus não vê como o homem vê. Não é porque eu estou usando um terno, uma gravata, que isso quer dizer que eu sou melhor do que você ou melhor de qualquer outra pessoa. Isso não é um mundo dentro da igreja. Porque o pastor Elton, esses dias atrás, colocou a música de Elis Regina. Olha o mundo entrando dentro da igreja. O mundo que entra dentro de uma igreja é as atitudes que são evidenciadas na sua vida, não dentro da igreja, mas lá fora. É a sua atitude, sua maneira de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, de ser, de viver. É um sistema de valores e atitudes que são construídos a partir da ruptura com Deus Criador. É a desconexão que o homem faz em relação a Deus. O homem se afasta da presença de Deus. E essa ruptura é de como lidamos com as nossas agendas, como lidamos com os nossos recursos, como lidamos com a nossa sexualidade, como lidamos com os nossos relacionamentos, como lidamos com o ouvir, o falar e o irar-se. Porque não adianta eu estar dentro da igreja e não viver aquilo que eu aprendo. A igreja é um hospital, é um lugar que nós vamos ser curados, trabalhados, tratados. Então está na hora de você descomplicar essa religiosidade que está impregnada durante anos no seu coração. Eu sou presbiteriano de berço, não sei o quê. Tudo bem, amém, glória a Deus, por isso eu não sou, não tem problema nenhum com isso. Mas o que eu penso em relação a isso? Mas se você não viver a evidência do Evangelho da sua vida, você é apenas um religioso como qualquer outra pessoa que vai apenas à igreja, mas não vive o Evangelho que transforma, que renova diariamente a nossa vida. Há uma necessidade diária, constante de conversões. Quando Cristo converteu o meu coração, Ele converteu a minha mente, as minhas atitudes. Então a minha maneira de ser é gradativa em relação ao Evangelho. Eu vou aprendendo, eu vou vivendo. A conversão, eu estou indo no caminho errado, eu vi que eu estou errado, eu vou retornar, eu vou voltar, eu vou convergir, porque eu quero ter uma vida transformada. A minha agenda, meus recursos, o que nós fazemos com o nosso dinheiro, com a nossa sexualidade. Sair da igreja, já chega em casa no computador, vai assistir filme pornográfico, uma sexualidade deturpada. Os nossos relacionamentos, a maneira que tratamos e lidamos com as pessoas. Quantas vezes a gente tem que ouvir coisas que não nos agradam, pessoas que nos magoaram, nos chatearam através das palavras. Você está aí me ouvindo, seu coração está em frangalhos, amargurado, porque nós erramos como seres humanos, falamos coisas que às vezes não deveríamos falar, mas hoje Deus quer trabalhar o perdão no seu coração. Às vezes você rompeu relacionamentos por questões de palavras que foram usadas na sua vida e em você. Eu quero que você reflita na seguinte questão:
Seus relacionamentos têm sido desenvolvidos sob a influência do Evangelho transformador ou dos valores do mundo corrompido? Se o Evangelho é evidência na sua vida, Cristo ensinou você a perdoar. Independentemente do que as pessoas já falaram para você. Perdoar não é esquecer, é você saber conviver com aquilo e isso não te fazer mal mais na sua vida. Saber que aquilo foi um dia, ocorreu e aconteceu, as marcas ficaram. Você pega uma tábua, você prega vários pregos, você arranca os pregos, vai ficar lá a marca. Quantas pessoas que eu já lidei, já vi, que tem feridas abertas, estão há anos dentro da igreja, mas as feridas estão abertas. Você já viu uma pessoa que tem ferida no corpo? E às vezes você tem que arrancar aquela pele e limpar aquela carne que está podre. Tem um líquido de uma papaína, passa em cima daquela carne podre, para que aquilo possa ser tirado. Aquilo fede, aquilo dói. Só que conforme você vai cuidando daquilo, vai nascendo uma carne nova. Vai nascendo uma carne nova, depois nasce uma pele nova por cima, e aquela ferida foi curada, ela foi tratada. Ela não foi apenas tapada, mas ela foi cuidada. E cuidar dá trabalho, requer esforço. E é isso que Deus quer fazer no seu coração hoje. Você está com a sua alma machucada, com o seu coração machucado, Deus quer cuidar de você. Como discípulos de Jesus, você tem se indignado com a injustiça. Isso tem movido na direção dos menos favorecidos e dos que sofrem. A indignação tem que fazer parte da nossa vida, mas nós devemos ter uma postura de ir, ajudar e fazer a diferença onde nós estamos. Suas palavras para com e acerca dos outros têm refletido a experiência transformadora do Evangelho em sua vida? Vamos saber lidar com as palavras. Como o Tiago falou, vamos colocar freio na nossa língua. Pense, né? É como aquele discípulo uma vez chegou para Sócrates e disse para ele: eu tenho algo para te contar a respeito de uma outra pessoa que me falaram. Sócrates, ele usou um termo: você tem que aprender a passar isso que você vai me dizer por 3 peneiras. A primeira peneira da verdade. Isso é algo verdadeiro mesmo? Ou é apenas que você ouviu e está me trazendo? Segundo, por mais que seja verdade, é bondoso o que você vai fazer? Isso vai para com você e para com a pessoa que você vai estar contando e compartilhando isso comigo? Vai gerar bondade? Terceiro, a necessidade mesmo de você falar isso que você vai me dizer? O que vai produzir isso? Qual é a transformação que isso vai gerar? Tanto para você como para a pessoa e para mim. Então nós temos que pensar quando nós formos falar a respeito de outras pessoas, falar com as pessoas, se é verdadeiro, se é bondoso e qual a necessidade disso. Se não vai gerar efeito, não vai gerar crescimento, boca fechada. Saber falar, saber ouvir, se indignar, ficar irado faz parte. Mas qual a diferença que isso tudo vai proporcionar e gerar na minha vida? A indignação, a ira, muitas vezes. Porque a ira não produz a justiça de Deus. Mas se eu transformo a indignação em algo benéfico, em ajudar em fazer, glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa comigo? Então dá um glória a Deus pela transformação que Deus, Cristo tem feito na sua vida, através da ação do Espírito Santo. Em último lugar, o Evangelho tem me transformado a ponto de você oferecer o perdão àqueles que com palavras um dia lhe feriram. Muitas vezes você está ferido e machucado na sua casa. Hoje o Espírito Santo, como eu já falei, Ele quer transformar isso. Ele quer cuidar de você. Ele quer moldar o seu coração, a sua vida. Ele quer transformar a sua alma dolorida, porque só Ele sabe quando você deita a cabeça naquele travesseiro e você começa a chorar, você não aguenta mais a situação que a sua vida tem levado, o que as pessoas têm falado de você. Hoje Deus quer mudar a sua alma, Deus quer curar as feridas do seu coração, Deus quer mudar completamente a sua vida. Levanta a sua cabeça e descomplique tudo isso que está complicado, para que seus relacionamentos sejam sadios, para que a sua vida seja
seja uma vida abençoadora. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu espero que você tenha nos acompanhado até agora nessa mensagem. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu coração, a tua alma, e que doravante os seus relacionamentos sejam relacionamentos frutos de uma vida evidenciada pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe você e te dê um domingo abençoado e uma semana maravilhosa na presença de Deus. Que Deus te abençoe.
toma conta da igreja, ó Pai, e nos ajuda a entender a Tua palavra, ó Pai, e obedecer em todos os momentos, Senhor. Fica com a igreja, ó Pai, continua nos abençoando, ó Pai, nos guiando, e principalmente nos usando na Tua obra, ó Pai, onde quer que seja, ó Pai. Seja, ó Pai, na Tua casa, Senhor, seja fora de Tua casa, ó Pai. Faça o Teu querer em nossas vidas, ó Deus. Continua assim, abençoando, ó Pai, que cada servo Teu, ó Pai, que tem trabalhado na Tua obra, ó Pai. Cada servo Teu, ó Pai, que tem se envolvido no ministério, ó Pai. Seja ele, ó Pai, que tem um título, ó Pai, um nome, ó Pai, que se custa, ó Pai, que se tem explicado, ó Pai. E também, ó Pai, as pessoas que não têm, ó Pai, mas trabalham muito na Tua obra, ó Pai, que trabalham nos famosos bastidores da Tua obra, ó Pai. Tem pessoas, ó Pai, que são muito usadas por Ti, ó Pai, muito guiadas por Ti, ó Pai, e cada vez mais e mais, ó Pai, continua assim fazendo, ó Pai, e nós não venhamos desviar, ó Pai, da Tua presença, ó Deus. Fica com cada um de nós, ó Pai, continua abençoando o povo, ó Pai, nos usando, ó Pai, nos ajudando a entender a Tua palavra, a Tua estrada, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu te amado, que te peço e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, abençoa.